pedindo permissão do mentor da casa, Eurípides Barçanuco e sua equipe, para que lhe faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que é o remédio necessário que lhe para nossas casas, e assim, em nome de Deus, do Cristo da Caridade, estamos iniciando aqui esta quarta-feira à noite. Nosso irmão Manuel de Torres vai passar a explanação, nosso irmão Marli vai passar a leitura do Evangelho. Boa noite, irmãos. Jeremias e os falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não ouçais as palavras dos profetas que vos profetizam. Eles vos enganam. Eles vos relatam a visão de seu coração, e não o que ouviram da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam: o Senhor falou, a paz estará convosco. E a todos os que caminham na corrupção de seu coração: não vos acontecerá nenhum mal. Mas quem, entre eles, assistiu ao conselho do Senhor? Quem viu e ouviu o que ele disse? Eu não enviei esses profetas, mas eles correram por si mesmos. Eu não lhes falei, mas eles profetizaram da sua cabeça. Eu ouvi o que dizem esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: eu tive um sonho, eu tive um sonho. Até quando haverá essa fantasia no coração dos profetas que profetizam a mentira, e cujas profecias não são senão as seduções de seu coração? E quando esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote, perguntar-vos: qual é o fardo do Senhor? Vos lhe direis: sois vós mesmo o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, disse o Senhor. Jeremias capítulo 23, versículo 16, 17, 18, 21, 25, 26 e 33. É sobre essa passagem do profeta Jeremias que eu vou conversar convosco, meus amigos. Deus, falando de sua boca, disse: é a visão do coração dele que vos fala. Essas palavras indicam claramente que, naquela época, os charlatões e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, consequentemente, da fé simples e quase cega do povo, predizendo, mediante dinheiro, coisas boas e agradáveis. Esse tipo de enganação era muito comum na nação judia, e é fácil compreender que o povo pobre, como limite de sua ignorância, estava impossibilitado de distinguir os bons dos maus, e era sempre enganado, com maior ou menor gravidade, por esses pretensores profetas, que não eram senão impostores e fanáticos. Não há nada mais significativo do que estas palavras: eu não enviei esses profetas, mas eles correram por si mesmos. Eu não lhes falei, mas eles profetizaram. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: eu tive um sonho, eu tive um sonho. Ele indicava, assim, um dos meios empregados para explorar a confiança que se tinha neles. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade de seus sonhos ou de suas visões. Achava tudo isso natural e sempre convidava esses profetas a falar. Depois das palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz: não acrediteis em qualquer espírito,
mas examinai se os espíritos são de Deus, pois entre os invisíveis também há os que se comprazem em enganar os tolos, quando têm oportunidade. Esses enganados são, entenda-se bem, os médios que não tomam as precauções necessárias. Encontra-se aí, incontestavelmente, um dos maiores escolhos contra o qual muitos veem chocar-se, sobretudo quando são novatos no espiritismo. Esta é uma prova que eles não podem vencer, senão com muita prudência. Aprendei, pois, antes de mais nada, a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornar também falsos profetas. Luís, Espírito Protetor, 1861. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Que a luz de Jesus possa sempre iluminar nossas consciências e nossos corações. E antes de começar os trabalhos, eu sempre gosto de fazer uma mensagem para a gente, que é para já esquentando o nosso espírito. Olha só, essa diz assim: o meu tempo é hoje, eu não vivo o passado é que vive em mim. Paulina Viola que disse isso, olha que interessante, né? Eu achei bem interessante. Bom, para a noite de hoje, nós vamos abordar um tema que é Jesus e suas pegadas de luz. Recentemente nós tivemos a Páscoa e Jesus, mais do que nunca, estava na mídia, né? Muito mais do que ele está sempre. E aí? E Jesus? O que o Espiritismo nos traz? O que ele nos mostra dessa realidade? Porque olha quantos milênios se passaram, não é? Olha quantas coisas se aconteceram no mundo. Lógico que Jesus tem peso, não é? Mas com certeza tem uma visão diferente a que o Espiritismo nos traz. E é o que nós vamos ver. Olha só, por que suas pegadas de luz? Porque se nós seguirmos as pegadas de Jesus, ele já está nos auxiliando aonde nós temos que chegar. Porque ele foi um exemplo. E quando terminar isso aqui, vocês vão entender tudo isso que eu disse aqui. Quer ver uma coisa? Como é que a gente começa a identificar Jesus e suas pegadas? No Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra que Allan Kardec codificou, né, eles fazem essa pergunta aqui: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Olha só o conteúdo dessa frase, como já elimina uma série de imagens. Guia e modelo. E é a única pergunta em todas, a do Livro dos Espíritos, que só tem uma frase, uma palavra: Jesus. Olha o peso disso, não é? Olha que incrível. Então é isso que nós temos que buscar em Jesus, fazer dentro do possível o que ele fez. Tolerância, fraternidade, irmandade, caridade, tudo coisa fácil, né? Então, o mundo, então, quando a gente vê assim, que barbadinha, né? Pois já tem 2000 anos, e o que nós conseguimos copiar mesmo de Jesus naqueles momentos mais difíceis em que a vida nos coloca naquelas situações mais difíceis? Não é interessante isso? Então, olha só, a partir de agora, Jesus é o nosso guia e modelo para que a gente possa, né, se orientar, para que a gente possa buscar os nossos caminhos, não é? E aí, depois disso, né, Jesus, quando chega aqui, né, o que ele faz? Ele deixa um grande recado para a humanidade. Né? Quando ele chegou aqui, vamos ver que recado é esse. Olha aqui, ó. O Evangelho é isso aqui. Olha só, é ou não é um grande recado para a humanidade? Olha só, se me amam, disse Jesus,
sigam os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai para que envie outro Consolador, para que fique eternamente com vocês. Eternamente com vocês. Né? Será o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode perceber, porque não o vê e não o conhece. Para a época que Jesus estava aqui, não tinha como eles compreenderem. A gente vê nos filmes, na história da humanidade, quando Jesus esteve aqui, o homem ainda era o poder de dominar, exterminar, era o poder, quem tinha o poder fazia o que queria, entende? Então jamais eles tinham condições de entender isso. Mas todos o conhecerão, porque ele estará sempre ao lado dos homens. O Consolador, que é o Espírito da verdade, que meu Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu já havia falado. Né? E hoje em dia, o Espiritismo, quantas coisas nos trouxe exatamente disso aqui que está escrito aqui no item 3. Esse foi o grande recado para a humanidade. E para a gente poder ficar tranquilo aqui, achando que o Espiritismo também vai querer dominar tudo e todos, né, com poder, Kardec pergunta: o Espiritismo será a religião do futuro? Olha a pergunta. Qual seria a resposta de todas as religiões se fosse em relação a ela? Sim, lógico. Não, a resposta é não. E depois completa: o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Olha a dimensão dessa frase. Tudo tem seu tempo e sua hora e seu porquê. Uma hora, com certeza, daqui a 1000, 2000 anos, 3000, não tem uma data. Realmente, todas as religiões entenderão a mensagem de Jesus. E aí todas vão eliminar toda uma série de coisas que até hoje não conseguiram ainda. Não é? Então, realmente é isso aqui, ó, o Espírito de verdade, que será enviado em nome de Jesus. Né? E Allan Kardec foi codificado a doutrina espírita quando? Em 1857, o primeiro livro que chegou aqui na Terra. Né? O que nós saberíamos de tanta coisa se não fosse o Espiritismo? Né? As outras religiões negam até hoje a mediunidade. Eles acham que não, que esse mundo aí não pode ser assim. A vida continuar. Né? E Chico, o nosso querido e eterno Chico, um grande exemplo, um dos maiores espíritos que pisou nesse planeta, porque ele fez um trabalho extraordinário. O que esse homem fez é um exemplo para todos nós. Chico é outro espírito que a gente tem que ter profunda admiração pela condição dele chegar aqui. O que ele codificou, o que ele trouxe de mensagem, o que ele trouxe do mundo espiritual, que a gente nem sabia, que imaginava, as obras de André Luiz. Até a própria justiça reconheceu o trabalho do Chico na mediunidade. Quando veio uma em Minas Gerais, isso é na história da justiça de Minas Gerais. Um espírito veio e disse que o fulano de tal que estava sendo acusado era inocente, porque ele não tinha matado ele, tinha sido um acidente, e narrou como aconteceu e provaram que era verdade e absolveram. Isso é na história. Olha que coisa impressionante. Né? Então, realmente, o primeiro grande recado de Jesus para a humanidade foi esse, que ele ia pedir ao Pai para enviar o Consolador prometido. Hoje a gente sabe que é o Espiritismo. Né? E nós que somos espíritas, nós não temos, eu sou espírita, agora é comigo, eu sou poderoso. Não, nós temos que fazer justamente o contrário que todo mundo fez. Nós temos que aqui lutar para ser poderosos contra nós mesmos, né? Que é muito difícil naquelas horas que nós somos testados, né? Que a barra pesa para o nosso lado. O que a gente tem que fazer? Quantas coisas
nós temos que aprender a agradecer, a pedir, né, a considerar. Não é? E depois, outra coisa muito interessante, que são das pegadas de Jesus, que nós temos que seguir. Ó, nós vamos ver agora no Livro dos Espíritos essas perguntas aqui. Ó, caridade e amor ao próximo. Aquele vizinho assim, que todo mundo adora. Né? Como é que anda a nossa relação com ele? Né? Nós adoramos ele, ou já pensamos o quê? Já acordei, será que eu vou ter que aturar esse aí hoje? Não é? Ninguém tem um vizinho assim, só eu, né? Olha, quer ver uma coisa? Ó, 886, vamos ver aqui. O que diz aqui? Aqui. Poderosa está aqui. Vamos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Olha só a pergunta. Estão prontos? Benevolência para com todos, indulgência para todas as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Tranquilo, né? A gente ouvindo assim, que barato, que bom, né? Agora, olha só como é complicado isso, como nós temos que exercitar tantas coisas dentro de nós ainda. Aí diz assim: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que fosse feito para nós mesmos. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Tem muita gente que confunde caridade com dar alguma esmola e já acha, né, que vai para o céu, está garantido. Chegando lá, né, está todo mundo se curvando, né, para ti. Ó, abrange todas as relações, a caridade, né, em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou os nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente, como quem entende, que não precisa se preocupar com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em não lhe aumentarmos o seu infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então é sempre a gente estender a mão para todo aquele que bater na nossa porta. Quantos batem? E às vezes a gente realmente nem é simpático, não precisa nem dar nada. Às vezes o carinho, a atenção já faz um bem danado. Se você puder ajudar, ajude. Mas às vezes só a caridade, a fraternidade, a irmandade de receber o irmão já vai fazer um bem imenso a ele. E nós, que quando fazemos isso, qual é o sentimento que a gente sente dentro do nosso coração? Não, todo mundo sabe disso, quem faz. Não tem palavra. Isso é um sentimento que nos dá uma emoção tão grande de pensar, meu Deus, como é bom fazer isso, né? Quando eu preciso e eu peço e eu recebo, como é bom. Então, quando a gente faz, o mesmo efeito é para aquele que bate a nossa porta. Vamos ver a outra aqui. Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora,
o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos, Kardec ia fundo nas perguntas, tu viu? Ele fazia e batia mais um pouco, porque ele só podia perguntar, né? Amai os vossos inimigos. Não, mas ele botou isso aqui, né? Nas tendências naturais, a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos, porque às vezes a gente tem uma falta de amizade ou por alguém assim, uma inimizade, não é? Será que isso é natural? Olha a resposta. Certo. Ninguém pode votar aos seus inimigos um amor eterno e apaixonado. Não é isso. Olha a explicação. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca, se procura tomar vingança. Então deixa aquela pessoa que é um desafeto para nós, que não nos traz uma energia boa, deixa ela seguir o caminho dela. Um dia ela vai responder por isso. Só ela, nós não, né? Nós estamos limpeza na história, né? Nós também vamos. Né? Isso é uma grande verdade. E é isso que Jesus trouxe para a humanidade. Né? A gente vê tanta coisa em relação a ele que a gente fica pensando, meu Deus, como criar uma imagem, né? E aí se pergunta, e os valores verdadeiros? Será que todo mundo que prega Jesus se lembra de fazer isso? Isso é o nosso compromisso também, né? Então, e é muito difícil a gente ver como essa parte da caridade não é fácil, principalmente quando coloca essas coisas todas colocadas no nosso caminho, né? Outra coisa também, Jesus foi o grande consolador para a humanidade, para todos nós. Vamos ver como o Espiritismo nos explica isso aqui, ó, no capítulo, no Evangelho agora. No capítulo 6, vamos ver o que tem no capítulo 6 aqui. Capítulo 6, está aqui. Entendeu? O grande consolador veio como antigamente. Olha só se não é um espírito que está aqui. Quem é que vocês acham que está aqui? Veio como antigamente entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutem-me, o Espiritismo, como a minha palavra fez antigamente, veio lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, que é o Deus bom, o Deus justo, que faz germinar as plantas e levanta as ondas. Revelei a doutrina divina, e como um colhedor de cereais, reuni com feixes o bem espalhado pela humanidade e disse: venham a mim todos vós que sofrem. Essas palavras, a gente, quem é que dizia isso? Jesus, né? Entretanto, os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e lá que conduz ao reino de meu Pai, e se perderam nos ásperos caminhos da incredulidade. Meu Pai não quer terminar com a raça humana. Ele quer que ajudem-se uns aos outros, mortos e vivos, ou melhor, mortos segundo a carne, pois a morte não existe. Socorram-se mutuamente e que se ouça clamar:
não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas sim a voz daqueles que já desencarnaram, dizendo: orem e creiam, pois a morte é o renascimento e a vida é a prova que foi escolhida por vocês, e durante a qual as virtudes devem crescer e se desenvolver como certo. Homens fracos, que compreendem sua própria ignorância, não afastem a tocha que a bondade de Deus colocou em suas mãos para iluminar o caminho e conduzi-los como crianças perdidas ao braço do Pai. Tudo isso que o Espiritismo nos ensina é isso aqui, né? Porque Jesus disse isso. Aí vem o Espírito da Verdade e diz assim: venho ensinar e consolar os pobres e deserdados. Venho pedir que aceitem sem reclamar suas provas. Podem chorar, pois a dor foi consagrada no jardim das oliveiras. Mas esperem, pois os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, trabalhem sua terra, recomecem o dia seguinte a difícil jornada da véspera. O trabalho de suas mãos fornece o pão terreno e seus corpos, mas suas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio de seus pensamentos, quando a hora do repouso chegar, quando o fio da vida escapar de suas mãos e seus olhos se fecharem para a luz, é quando a gente desencarna. Sentirão seguir e germinar minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai. Seus suores e suas misérias formam um tesouro que os tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desprovido dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Quando vem todas essas provas colocadas no nosso caminho, nós, da nossa família, aquele ente querido, nós mesmos, quando recebemos uma notícia grave, difícil, como é que nós nos comportamos? Quantas vezes nós esquecemos todo esse amparo, toda essa ajuda que nós já recebemos da espiritualidade? Nós temos algo muito importante que eu passei a dar muito valor depois que eu entendi isso: os nossos anjos da guarda. Anjo da guarda é para a gente ter uma amizade com eles. No livro dos Espíritos tem um capítulo dedicado aos anjos da guarda. Quem tem o livro dos Espíritos em casa, procurem. Olha o esclarecimento que trazem. Esse espírito, esse anjo da guarda, esse amigo nosso, pode nos acompanhar 2, 3, 4 encarnações. E eles não vêm aqui fazer milagre, resolver tudo, ele vem nos ajudar. E quantas vezes a gente se lembra, nos momentos mais difíceis, de pedir essa ajuda, de procurar essa paz para resolver o problema? Alguém fica aqui assim, eternamente, se surge um câncer na família, ou desencarna alguém da família com 15, com 20, com 40, não com 90, né? Ele não vai morrer nunca mais. Essa é a parte difícil que o Espiritismo vem nos ajudar para a gente entender quando isso acontece. Porque ninguém fica aqui eternamente. Eu, graças a Deus, já cheguei até aqui, né? Eu posso chegar até os 90, não posso? Eu tenho esperança de chegar até os 106, não sei. Às vezes eu fico pensando, será que vale a pena? Né? Será que eu vou conseguir dirigir e vir fazer uma palestra? Não, já cheguei até aqui. 73. Entenderam? 53. Por que vocês riram? A gente brinca, mas não é verdade? Eu estou com 73 anos. Graças ao meu pai. Né? Agora tem um detalhe. Olha só. Se servir para vocês, tudo bem. Eu não sei até onde eu tenho que ir. Eu cheguei até aqui, eu fui viajante muitos anos. Eu podia desencarnar numa estrada num acidente. Todos desencarnam. Nunca sofri um acidente. Então,
eu não sei até onde eu vou chegar, mas eu vou fazer tudo que eu puder para me chegar até onde eu tenho que ir. Olha só, o que é isso? É cuidar de mim, cuidar de tudo que me cerca e das pessoas que me cercam, buscar essa energia, essa luz. Eu parei de fumar com 45 anos, agora eu estou com 2 stand, né? Se eu não tivesse parado de fumar, talvez eu já tivesse há 2 anos, 20 anos lá debaixo da terra. Olha que diferença, não é? Então, é cuidar da nossa passagem por aqui até onde a gente tem que chegar. E o Espiritismo e a doutrina espírita nos mostra esses caminhos, quando a gente procura fazer o melhor que a gente pode conosco e com todos que nos cercam, na energia, na fé, na vibração. A nossa luta é dura, a doutrina espírita diz isso aqui, é muito dura, não é babadinha, mas ela mostra todos os caminhos para nós. Por isso que eu me tornei espírita. Eu não tinha religião, a minha religião era só com Deus, né? Então às vezes eu dizia assim para ele: cara, muito obrigado por tudo, só isso. Chamava Deus de cara, porque era a linguagem aonde o cara era os grandes amigos que a gente tinha, que a gente acreditava, confiava. Então Deus era um cara também, porque era aquele, não tinha nenhuma ligação dessa de religiosa com Deus. Jesus, então, Jesus para mim não estava com nada, sabe? Sério, eu não entendia Jesus crucificado todo ano na cruz, todo ano, 2000 anos crucificando um cara lá, meu, para, não bastou ainda? Era a minha opinião, isso não me bastava, né? Quando eu descobri o Jesus no Espiritismo, ele passou a ser um ser de luz que ilumina o caminho de todos. Não tem idolatria, não tem imagem nenhuma. Deus é um espírito de luz, o maior que já pisou aqui na Terra, justamente por isso, porque ninguém fez o que ele fez aqui, né? Mas vamos em frente, olha só. Então esse aqui nos mostra esse caminho, né? Vamos para outra aqui, ó. Agora eu vou trazer uma dissertação que é muito importante, porque aqui nós vimos toda essa parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Depois, no trabalho do nosso querido Chico, ele recebeu uma imagem de Emmanuel, que vai elucidar bastante isso daqui para todos nós, entende? Porque é o Cristo inconfundível. Olha só, depois de tudo que nós vimos aqui, aí veio Emmanuel, porque Emmanuel é um grande espírito de luz que ordenou todo o trabalho de Chico, né, junto com outros espíritos também, mas ele era o responsável maior. Ele, André Luiz, também foi eleito para ser o repórter do mundo espiritual, né? André Luiz dá pouca opinião. Emmanuel não, Emmanuel orientava o Chico, e todas aquelas coisas que ele dizia assim, dizia para o Chico, né? Ô Chico, vai fazer isso? Tu vai fazer? Não era para o Chico que ele estava dizendo, era para nós, né? Era para nós, principalmente, para a gente se ligar. E aí Emmanuel, nessa obra do Chico, A Caminho da Luz, né? Aqui na página 87, ele vem nos trazer a importância desse, para a gente compreender Jesus e suas pegadas de luz, o que ele representou para a humanidade, né? Olha que interessante, o Cristo inconfundível. Emmanuel passou para Chico. Mas Jesus assinala na sua passagem pela terra com o selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Suas parábolas e advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. Olha que bonito isso. Isso é Jesus. Isso é Jesus.
A manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas, cujas claridades iluminam os caminhos milenares da humanidade inteira e, sobretudo, os seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades no aperfeiçoamento da vida terrestre. Tu viu como Emmanuel colocou da manjedoura na cruz? Jesus passou por isso. Quantos mais tinham lá quando Jesus foi para a cruz? Fora ele? No mesmo dia, 2. Então, não foi só Jesus que foi crucificado. Quem desagradava ao rei, bota lá. Tem uma história que conta que um daqueles reis, daqueles que eram os grandes, monopolizavam o poder, uma vez ele invadiu um adversário do reino dele, e ele mandou botar na entrada da cidade, que ele tomou conta, que ele dominou, ele mandou botar 10 de cada lado e mandou crucificar e incendiar para mostrar que era um novo caminho. Então isso era comum na época, não é? Então, agora olha o que Emmanuel disse, né? Que da manjedoura ao Calvário são lições maravilhosas, né? Porque não foi à toa que Jesus nasceu numa manjedoura e foi crucificado, porque afrontou o poder da época, né? Imagina, né, os reis, e Jesus vem falar de amor, fraternidade, irmandade, caridade. Né? Vamos acabar com esse cara aí, porque ele não está com nada, né? Vai minar o nosso reino aí. Tanto é que depois, quando o cristianismo ainda tinha força de todo o ensinamento de Jesus, o que o Império Romano fez? Lembra? O que o Império Romano fez? Agregou o cristianismo para ele. Lembra-se que ele agregou para o mundo? Ele assumiu o cristianismo, né? E aí virou, né? Depois a gente viu. Ó, com esses elementos, Jesus fez uma revolução espiritual que permanece no globo há 2 milênios. Respeitando as leis do mundo, ele nunca desrespeitou. Aludindo à esfinge de César, ensinou as criaturas humanas a se elevarem para Deus, na dilatada compreensão das mais santas verdades da vida. Remodelou todos os conceitos da vida social, exemplificando a mais pura fraternidade. Olha a fraternidade aí. Cumprindo a lei antiga, nunca deixou de cumprir a lei. Ele nunca foi contra as coisas. Ele trazia as verdades. Cumprindo a lei antiga, encheu-lhe o organismo de tolerância, de piedade e de amor, com suas lições na praça pública, em frente das criaturas desregradas e infelizes. E somente ele ensinou o amai-vos uns aos outros, vivendo a situação de quem sabia cumpri-lo. Realmente, quem ensinou a amar um aos outros? Jesus, que fez isso. Os espíritos incapacitados de o compreender podem alegar que as suas fórmulas verbais eram antigas e conhecidas, mas ninguém poderá contestar que a sua exemplificação foi única até agora na face da Terra. Existe alguém aqui hoje, através da história, que fez o que Jesus fez? Não houve, depois dele, nenhum exemplo prático de quem fez isso. Nós temos pessoas trabalhando no bem, muitas, mas o que Jesus fez, alguém lembra de mais alguém aí? Não, eu não me lembro. A maioria dos missionários religiosos da antiguidade, olha só, se compunham de príncipes, de sábios ou de grandes iniciados que saíam da intimidade confortável dos palácios e dos templos. Mas o Senhor da semeadura e da seara era a personificação de toda a sabedoria, de todo o amor.
e seu único palácio era a tenda humilde de um carpinteiro, onde ele sempre viveu. Jesus nunca teve nada, nada. E com o poder que ele tinha, né, ele poderia se meter aonde ele quisesse, seria o manda-chuva, o braço direito de qualquer rei para fazer o que quisesse, ter todo o poder possível. E ele nunca largou a sandália dele. Então, realmente, né, seu único palácio era a tenda humilde de um carpinteiro, onde fazia questão de ensinar à posteridade que a verdadeira aristocracia devia ser do trabalho, lançando a fórmula sagrada definida pelo pensamento moderno como o coletivismo das mãos aliada ao individualismo dos corações, síntese social para a qual caminham as coletividades dos tempos que passam, e que, desprezando todas as convenções e honrarias terrestres, preferiu não possuir pedra onde repousasse o pensamento dolorido, a fim de que aprendessem os seus irmãos a lição inesquecível do caminho, da verdade e da vida. Emmanuel deixa esse recado aqui, para que a gente possa, mais do que nunca, ter Jesus, como eu disse no início aqui, nos nossos corações e nas nossas consciências. E o Espiritismo, tudo que ele nos trouxe, que a gente possa, sempre naqueles momentos mais difíceis, usá-lo para o nosso benefício, não por milagre, porque o Espiritismo deixou claro que no Espiritismo não existe milagre, mas existem soluções para tudo. Tudo um dia vai se resolver, não do que a gente quer, mas como tem que ser. Então, meus amigos, esse era o recado da noite de hoje, para que a gente possa, mais do que nunca, ter Jesus no nosso coração. Muita paz a todos. Nós vamos ir para os lados. Por nesse momento, você se concentre para enviar pensamento positivo para um irmão que está precisando de ajuda, no lugar que ele estiver. Acompanhe meu pensamento a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dá força àquele que passa pela provação, dá luz àquele que procura a verdade, ponde no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dai ao culpado o arrependimento, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, àqueles que vos não conhecem. Esperança àqueles que sofrem. Que vossa bondade permita hoje aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abraçar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, obediência ou perfeição. E queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força e ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade e a humildade, que farão de nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa puríssima imagem, e que assim seja. Que assim seja. Vamos para o passo.